o Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo, com notícias resumidas e atualizadas, para quem segue meus principais endereços na internet. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira. Sextou, hein? Sextou! Quem gosta da chegada do fim de semana, tá aí, né? Sextou. 12 de agosto de 2022, vejamos aqui, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, quais são os santos comemorados nesse dia. Santa Joana Francisca de Chantal, São Graciliano e Santa Hilária. Olha, para os católicos é dia de penitência. E a igreja vivencia também a 19ª semana do tempo comum. Fase da lua, que começou no dia 11, é cheia. Estamos no 224º dia do ano, faltando 141 dias para terminar 2022. A estação do ano é a do inverno brasileiro, que começou no mês de junho. Agosto é o 8º mês do ano, tem 31 dias. É o mês das vocações diversas. Olha, é o mês do padre, mês do estudante, do advogado, da televisão, mês dos pais. É neste domingo já? Neste domingo, hein? Dia 14, dia dos pais. Da família também. É mês da festa de Colatina, município de onde eu falo. Mês da festa de Linhares, município vizinho, dia 22, hein? Mês do soldado, do feirante. E ainda é tempo de festas comunitárias. Agora, festas agostinas, os arraiás, quadrilhas caipiras. Comemora-se no dia 12 de agosto o dia de luta contra a violência no campo por reforma agrária. Também dia da sobrecarga da terra, Dia Internacional da Juventude, Dia Nacional de Artes, Dia Nacional dos Direitos Humanos. Alguns indicadores da economia brasileira eu vou passar para vocês agora. Temos aqui o salário mínimo nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,07%. Foi divulgado em 9 de agosto, em queda a taxa inflacionária. Agora vamos a outras informações. STF aprova aumento dos próprios salários. Que coisa, hein? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, aprovaram aumento nos próprios salários, ou seja, dos juízes e dos servidores. O reajuste será de 18%, segundo votação realizada na quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Os vencimentos podem passar de R$ 39 mil, o valor atual, para R$ 46 mil, com impacto anual na corte de R$ 1 milhão anualmente. O aumento atinge também, além dos juízes, outros servidores. O assunto terá que passar, no entanto, pelo Congresso Nacional. Vamos a outra informação, notas do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Olha, é notícia policial, hein? Mais uma metralhadora apreendida com criminosos em Colatina. 2 homens de 20 anos cada um foram presos e apreendida uma submetralhadora de fabricação artesanal em Colatina, região noroeste do Espírito Santo, além de outros objetos do crime. Em apenas uma semana é a segunda arma desse tipo encontrada no município.
Os suspeitos ostentavam armas, como pistolas, na internet. O cabo PM Ribeiro informou que policiais militares abordaram os 2 suspeitos no bairro Ayrton Senna e eles tentaram fugir, mas foram capturados. O policial garantiu que houve a massificação do patrulhamento contra os tóxicos no território colatinense. Radiocomunicadores e material do tráfico de entorpecentes também foram apreendidos. As armas foram adquiridas em outras cidades a fim de mostrar poderio e força criminal. Minha Nossa Senhora, hein? Isso não era comum no município de Colatina. Esse negócio de submetralhadora de fabricação caseira, né? Não era comum e agora já são 2. Incêndio em imóvel quilombola. O incêndio destruiu uma casa cultural no município de Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo, entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira, dias 8 e 9 de agosto. O incêndio destruiu parte do memorial do grupo quilombola relacionado a afrodescendentes da região. A polícia investiga o caso. Agora essa notícia é boa, hein? Aeroporto Linharense já recebe voos diários. A nova pista do aeroporto de Linhares está recebendo voos executivos particulares diariamente. São cerca de 60 voos mensais de negócios desenvolvidos na região norte capixaba. A pista de 1.860 metros foi inaugurada em 10 de junho de 2022. A empresa de aviação Azul demonstrou interesse em colocar linhas regulares ao término da obra aeroportuária. Em fevereiro de 2023, o terminal de passageiros deverá ser inaugurado. Portanto, no ano que vem ainda. Mais da metade dos crimes estão insolúveis no Espírito Santo. 51% dos inquéritos policiais estão sem solução no estado do Espírito Santo. O levantamento é do Instituto Sou da Paz. O advogado Homero Mafra informou que as delegacias precisam de mais estrutura para trabalhar. Pela visão otimista de quem trabalha com notícia, informa-se que o nível de solução dos crimes dobrou no território capixaba, pois era de pouco mais de 20% e agora está em 49%. TV e famosos, audiência da TV, hein? Audiência da TV aberta no último domingo, dia 7 de agosto. A audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 74.666 domicílios, segundo o Cantar Ibope Média. Bem, o primeiro lugar do último domingo foi da TV Globo, com 13,3% de audiência. Já o segundo lugar coube ao SBT, emissora de Silvio Santos. A média do dia, das 7 às 0 hora, foi de 6,3%. Houve um aumento, hein, em relação ao domingo anterior. Jornal da Semana SBT obteve 2,6 pontos. 2,6 pontos. Pé na Estrada, 2,5. Sempre Bem, 1,8. SBT Esportes, 1,7. Notícias Impressionantes, 3,4. Roda, 3,9. Telecena, 4,4. O Domingo Legal obteve 7,4 pontos. Eliana, 7,5. O programa Silvio Santos, 8 pontos. A sessão Meia-Noite obteve 3,3 pontos. Uma boa pontuação, né? Sessão Meia-Noite, 3,3. Quem não viu vai ver, 1,8. E Conexão Repórter, reapresentação, 2 pontos. O terceiro lugar do domingo, dia 7 de agosto, foi da Record TV. A média do dia foi de 5,4 pontos. O programa religioso obteve 0,7 ponto. São Paulo de Prêmios, 1,3. Faixa Record Kids, 4,9. Desenhos bíblicos, 2,9.
Pica-Pau, 3,8. Todo Mundo Odeia o Chris, 5,5. Cine Maior, com o filme Perigo por Encomenda, 6,4. Hora do Faro, 6 pontos. Canta Comigo, Tim, 7,5. Domingo Espetacular, 8 pontos. Câmera Record, com Marcas da Madrugada, 4,6. Chicago Fire, 3,1. E o programa religioso, 0,8 ponto. O quarto lugar do domingo, dia 7, foi da Band, a TV Bandeirantes. Média do dia, 1,6. Divulgação de programas com mais de 1 ponto. 1 ponto ou mais. Show de esporte manhã, 1 ponto. Campeonato Brasileiro Feminino, Grêmio e Corinthians, 1,5. Show do esporte tarde, 1,3. Futebol Brasileiro Sub-20, São Paulo e Bahia, 1,4. Terceiro tempo, 1,6. Perrengue na Band, 3,2. Band Eleições, Debate Governo de São Paulo, 2,7. Canal Livre, 1,1. O quinto lugar coube a Rede TV, média do dia, 0,7. Os dois programas que tiveram mais de 1 ponto foram João Kleber Show, com 1,7, e o Encrenca, que obteve 2,3 pontos. Nota econômica agora. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque é picardia, né? Um apresentador, um locutor, ficar com as pregas vocais secas. Não há como comunicar-se bem. Então vamos lá? Nota econômica, queda do custo de vida. A inflação oficial do Brasil registrou menos 0,68% em julho. Ou seja, deflação, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O comentarista econômico da TV Brasil, Ricardo Caldas, informou que deflação é quando os preços caem ou começam a cair. É o que foi registrado em julho de 2022 pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É a menor taxa desde o início da série histórica, em janeiro de 1980, enfatiza Caldas. 2 segmentos foram os responsáveis por essa queda. Transportes, com deflação de 4,5% por causa da queda de preços da gasolina em torno de 15% e do álcool em torno de 10% a 11%. E habitação, com deflação de 1,05%. Em função do preço da eletricidade, que também caiu. Foi fundamental também para a expectativa de baixa dos preços a nova legislação para que estados estabelecessem limite máximo de 17% a 18% nos itens considerados essenciais. Então, informação positiva. Não é isso? No acumulado do ano, a inflação é de 4,7% e em 12 meses 10,07%. Olha, catequese, hein? Para você que vê ou ouve o web jornal do Paulo Maciel. Quem opta por socialismo-comunismo é excomungado automaticamente da igreja? Foi uma pergunta feita ao professor e escritor Felipe Aquino. Ele disse que não. Comentou da seguinte forma: essas pessoas não estão na lista das excomunhões automáticas. Neste caso, só quem pode aplicar a excomunhão é o bispo ou o papa. Não cabe ao padre nem ao leigo essa medida. É o que está no Código do Direito Canônico. Mas é lógico que a igreja não quer que o católico seja marxista-comunista, pois o comunismo é ateu, é materialista e odeia a religião, além de aceitar uma série de pecados que o cristianismo não concorda. O Papa Pio XI, por exemplo, escreveu uma encíclica condenando o socialismo e o comunismo. Na Nicarágua, país da América Central, há um bispo e 6 leigos presos pelo governo comunista marxista de Daniel Ortega, pois não concordam com suas medidas
totalitárias ditatoriais. Agora vamos falar sobre o Catecismo da Igreja e a Bíblia. O Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia 3.000 vezes. Você sabia? Os dois, Catecismo e Bíblia, são interligados e importantíssimos para o cristão. O católico segue a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, a Sagrada Tradição, que vem dos apóstolos, essa transmissão, e o Sagrado Magistério, a interpretação do Papa e dos bispos sobre a tradição e a Bíblia. Vamos agora a outra informação. Biblioteca de Colatina possui 40.000 livros. O colatinense Hélio Pedro Toffoli frequenta a Biblioteca Municipal de Colatina há 20 anos, a fim de ler livros. Ele aconselha outras pessoas a fazerem o mesmo. Pelo menos 40.000 livros fazem parte do acervo da repartição pública, que incentiva a leitura e libera o espaço aos novos escritores, promovendo eventos periodicamente, segundo informou o secretário municipal de Cultura, Adilson Vilaça. Corrida na capital espírito-santense. Você gosta de corrida? Será realizada no último trimestre do ano a Corrida Capixaba de Ferro, em Vitória, capital espírito-santense. Um evento que contará com a parceria da Caixa de Assistência dos Advogados e será no dia 23 de outubro. A saída está marcada para o bairro Camburi. O site para mais informações é corridacapixabadeferro.com.br. Novidade: Correios oferecem em editais. Atenção, você que é empreendedor. Correio oferece em editais unidades para varejistas a partir de R$ 580. Os empresários varejistas poderão instalar uma unidade de atendimento dos Correios em seu estabelecimento. A empresa já lançou as licitações para quem deseja aderir ao projeto. É o Correios Aqui. No total, 98 editais estão abertos em 13 estados e no Distrito Federal. A modalidade é conhecida no mercado como loja dentro de loja. A unidade pode ser instalada em locais com atividade comercial compatível e não concorrente aos Correios. O edital prevê a instalação de 98 lojas em pequenos comércios em mais de 70 cidades do país. A superintendente de canais de vendas dos Correios, Paula Guinatti, informou que quem tiver interesse precisa ter firma varejista com pelo menos 1 ano de atividade comercial, comprovando a regularidade documental da empresa. Livrarias, lojas de presentes, mini mercados e farmácias são possíveis parceiros que podem operar com os Correios modulares, desde que atendam aos requisitos dos editais. A empresa oferece suporte operacional e capacitação, e o investimento inicial é a partir de R$ 580, podendo chegar a 17 mil. Serviços de encomendas e mensagens, como cartas e telegramas, devem estar disponíveis nos modelos de atendimento. A estimativa de faturamento anual é de cerca de R$ 40 mil. Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, Espírito Santo e com circulação impressa em vários municípios capixabas. Manchetes da quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Manchetes de A Tribuna, vamos ver o que saiu na capa desse jornal, o único que circula de forma impressa no Espírito Santo diariamente. Escolas abrem inscrições para estudar até de graça. Falsos aplicativos são usados para controlar celular e roubar dinheiro. Vítimas caem no golpe de gangues que instalam via aplicativos um sistema que é capaz de roubar à distância valores por meio do Pix. Até uma falsa central de 0800 é usada. Meu Deus, hein? Como tem malandros, criminosos, malfeitores. Como tem, hein? Falsos aplicativos, gente. Pelo amor de Deus. História de amor e recuperação. Vamos a uma notícia mais positiva.
AVC, logo após o casamento, deixou o servidor 29 dias internado. A publicitária Priscila Bonadiman conta que foram os dias de luta no hospital ao lado do marido, Gustavo Lírio Julião, 24 horas após o casamento. Ela conta como foram esses dias, né? E houve superação, graças a Deus. Coluna Pop Zap, Rodrigo Faro, que é um apresentador de televisão, postou foto de sua interpretação como Silvio Santos em filme. Então já vai sair mesmo o filme do Silvio Santos, hein? É tanto tempo que se fala na história do Silvio Santos no cinema e agora vai sair, né? Religião. Hoje é dia de homenagear Santa Clara, padroeira da televisão. Quer dizer, hoje e ontem, né? Porque o jornal cuja capa estou lendo aqui é o jornal de quinta-feira. Vamos lá. Condenada quadrilha que assaltava e torturava taxistas e motoristas de aplicativos. Futebol. Palmeiras bate o Galo e segue rumo ao tri. Atual bicampeão venceu nos pênaltis por 6-5. Vejamos mais alguma informação. Vamos passar para outras notícias agora. Chega de manchetes de A Tribuna. Vamos a uma nota sobre um encontro do agronegócio. Olha que coisa importante, hein? Empresários e representantes do agronegócio brasileiro se reuniram em Brasília a fim de discutir a importância do setor para a economia do país. O evento teve a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. 3.500 empresários, representantes de sindicatos rurais e autoridades foram convidados para o encontro. Um dos temas discutidos e que traz preocupação aos produtores é o desafio da não dependência externa de fertilizantes para garantia da segurança alimentar. O ministro da Agricultura, Marcos Pontes, comentou que o debate sobre o assunto já era esperado, afirmando que o Brasil é o país que salvará o mundo da insegurança alimentar que assombra vários países. O presidente Jair Bolsonaro voltou a ressaltar a importância do país na produção de alimentos, não somente para o mercado interno, mas também para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, hein? Olha a quantidade de pessoas que dependem dos alimentos do Brasil. 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O agronegócio brasileiro fechou o primeiro semestre de 2022 com superávit de mais de 71 bilhões de dólares, crescimento de 32% frente ao mesmo período do ano passado. Sala de situação ativada para combater sarampo. O Ministério da Saúde ativou a sala de situação para o combate ao sarampo no país. Atualmente, Rio de Janeiro, São Paulo e Amapá registram surtos da doença. O repórter Glauco Queiroz, da TV Brasil, informou que o objetivo é definir e implementar estratégias para interromper a circulação do vírus do sarampo e eliminá-lo, além de monitorar os casos. A sala é coordenada pela equipe do Programa Nacional de Imunizações do Ministério, que atuará em parceria com estados e municípios. Nesse sentido, uma das prioridades é a vacinação e, por isso, na segunda-feira, dia 8 de agosto, foi lançada a campanha nacional de multivacinação, que prosseguirá até o dia 9 de setembro. Mais de 40 mil postos de vacinação estão abertos. E a ideia é recuperar a cobertura vacinal daqueles que deixaram de tomar alguma das 18 vacinas disponíveis no calendário brasileiro. Entre os imunizantes, encontra-se a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo. O foco da campanha são crianças e adolescentes menores de 15 anos. Vamos a outra informação. Informação não para. Forças Armadas realizam operação militar em Goiás. O cenário foi de guerra, mas a operação foi uma simulação realizada em Formosa, Goiás, a fim de qualificar o trabalho da Marinha Militar em situações de crise no Brasil ou em missões internacionais. Carros de combate, tanques, aviões, helicópteros, lançadores múltiplos de foguetes e
descontaminação nuclear, biológica, química e radiológica. Um arsenal pesado de defesa e ataque. Olha que descrição interessante do cenário de guerra, hein? Estes foram alguns dos equipamentos em demonstração durante a Operação Formosa 2022. A ação é realizada desde 1988 pela Marinha de Guerra do Brasil, nesse município goiano, a 80 quilômetros de Brasília, capital federal. Na edição deste ano, 3.500 militares das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, participaram. Foram 8 dias de treinamento, entre 2 e 10 de agosto, usando-se munição verdadeira. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, disse que essa é a essência das Forças Armadas brasileiras, de estarem sempre instruídas, capacitadas e preparadas para a defesa da pátria, no cumprimento da missão constitucional. Pela primeira vez, pelotões de Belém, Natal e Salvador participaram. De acordo com a Marinha do Brasil, a meta da operação é assegurar o preparo ao Corpo de Fuzileiros Navais como força estratégica capaz de atuar no país e no exterior. Loteria de números, vamos falar da Mega Sena. A Mega Sena acumula de novo e vai a 27 milhões de reais. O concurso 2509 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 08, 37, 39, 50, 59 e 60. O próximo concurso é o 2510, neste sábado, dia 13 de agosto. A estimativa de prêmio é de 27 milhões. Já existe um acumulado superior a 20 milhões. A quina do último concurso teve 47 ganhadores, com prêmio individual de R$ 48.983. Os 2.560 acertadores da quadra receberão um prêmio de R$ 1.284 cada um. A arrecadação total somou mais de R$ 39.931.000. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Notas policiais, 16 mil celulares roubados no Espírito Santo. Olha só, gente, 16 mil celulares. Aliás, foram mais. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para falar para vocês, porque muita gente trabalha para encardir, para comprar um celular, e vem o malfeitor, vem o criminoso, vem o larápio e passa a mão no aparelho. Não é picardia uma coisa dessa? Poxa vida, não é fácil, hein? Vamos à notícia completa. Mais de 16 mil aparelhos telefônicos celulares foram furtados ou roubados neste ano de 2022 no estado do Espírito Santo até o fim do mês de julho. A média são 80 telefones surrupiados diariamente. O delegado Diego Bermond informou que a polícia tenta recuperar os equipamentos e devolver para as vítimas. Ele informou que o crime vai muito além do que se pode imaginar, pois há quadrilhas que acessam aplicativos financeiros do celular a fim de fazer transações financeiras. Olha, Bermond alerta também para o crime de receptação, quando o objeto é adquirido por terceiros sem procurar saber a procedência. Olha, tem que tomar muito cuidado, né, ao adquirir um equipamento, né, muito barato. Pode ser usado, não tem problema, mas tem que saber a procedência. Empresa imita logomarca da Caixa Econômica para vender aguardente. Olha, pode isso? Eu acho que não pode, né? Não pode, tanto que a empresa
parece que foi notificada. No bairro Nova Rosa da Penha, na Grande Vitória, Espírito Santo, uma distribuidora faz sucesso com um nome inusitado. Vem pra cachaça, você também. Olha o que o proprietário usou. Vem pra cachaça, você também. Mas a firma que produz aguardente em vidros foi notificada, pois a logomarca do Banco Público, Caixa Econômica Federal, foi copiada, com poucas diferenças. Você olhando, parece que é a logomarca mesmo da Caixa Econômica. O proprietário colocou, inclusive, a marca Cachaça Econômica. Veja só. Gente, valeu porque está dando repercussão positiva para o dono da distribuidora. Agora, eu não sei como fica, se ele vai ser obrigado a retirar tudo, parte, né? Parte do que está escrito lá, não sei. Traficante preso em Vitória, no Espírito Santo. Olha, um criminoso foi preso pela Polícia Militar no Morro da Garrafa, em Vitória, capital do Espírito Santo, na quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Ele era um foragido da justiça e fazia parte do tráfico de entorpecentes da comunidade onde se encontrava. Drogas, dinheiro e até colete balístico foram encontrados. Havia 2 mandados judiciais contra ele. O tenente-coronel PM Menezes informou que o malfeitor participava da disputa por pontos do tráfico e ameaçava e espancava pessoas, tendo expulsado famílias do bairro e se apropriado de suas casas. Minha nossa, elemento super perigoso. Felizmente está atrás das grades, né? Agora, tem que se saber até quanto tempo. Drogas apreendidas pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal. 120 tabletes de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, no estado do Espírito Santo. A apreensão aconteceu na quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022, entre os municípios de Linhares e Aracruz, na região norte espírito-santense. Jovem de 16 anos, encontrado com fardas da PM e drogas. Meu Deus, olha isso. Jovem de 16 anos encontrado com fardas da PM e entorpecentes. Isso foi no bairro Alecrim, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, hein? Foram apreendidas 4 fardas da Polícia Militar numa casa, onde também havia entorpecentes, pistola calibre 380 com numeração raspada e munições. 830 pedras de crack, entre outras drogas, foram localizadas e levadas para a delegacia local. O responsável pelo material é um adolescente de 16 anos. O comandante do policiamento da região quer saber como as fardas de policiais foram parar no local, tendo em vista que a venda só é permitida com identificação documental civil e militar da ativa. O traje tem, inclusive, número de série. Então, não é assim, de qualquer maneira, que se vende um traje militar, não. Isso será investigado como essas fardas da corporação foram parar nas mãos de um infrator de 16 anos. Carga de cerveja no chão. Uma carga de cerveja caiu de um caminhão na Grande Vitória, espalhando-se pela via pública. Foi no trevo de Capuaba, em Vila Velha, interditando momentaneamente o trânsito. O caso se deu na quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Propriedade rural assaltada por ladrões que chegam de táxi. Meu Deus do céu, os ladrões chegaram de táxi na propriedade rural para furtar, roubar, assaltar. Chegaram para praticar o crime, mas como pode isso, hein? Veja bem, propriedade rural assaltada por ladrões que chegam de táxi no Espírito Santo. Uma casa foi invadida por homens armados no município de Boa Esperança, no norte do Espírito Santo, e um veículo automotor foi roubado. Os suspeitos chegaram à propriedade rural
num veículo de transporte táxi. Pediram água e anunciaram o assalto. O carro foi recuperado pela polícia e entregue à família. Tem que investigar melhor, né, esse caso. Mais um arrombamento em Colatina, na região noroeste capixaba. Ladrões entraram no prédio onde funcionam a Defesa Civil e a Farmácia Municipal. Caixa de som e uma quantia em dinheiro, além de alimentos da geladeira, foram furtados. Um aparelho de ar-condicionado foi danificado. A perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar. A repartição farmacêutica funcionou normalmente na quinta-feira, dia 11 de agosto, na manhã seguinte ao crime. Já o outro órgão, a Defesa Civil Municipal, não tinha atendimento presencial. Encontro de cadáver em Linhares. Um homem foi encontrado morto na localidade de Bebedouro, no município de Linhares, no norte do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira, dia 11 de agosto. Não foram passadas mais informações sobre o fato por parte da polícia. Auxílio Brasil, Auxílio Gás e Auxílio Caminhoneiro já estão saindo. Começaram na terça-feira, dia 9 de agosto de 2022, os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. O cronograma foi antecipado neste mês para famílias beneficiárias. Desde novembro do ano passado, mais de 7 milhões de famílias foram adicionadas aos programas. Com a inclusão, mais de 20 milhões de famílias do Auxílio Brasil receberão um valor mínimo de R$ 600 neste mês de agosto. O calendário de pagamento, que foi antecipado, começou na terça-feira para beneficiários com o número de identificação social NIS com final 1. Com final 2, receberam na quarta, final 3 na quinta e assim por diante. A manicure Eliane de Oliveira diz que achou muito boa a antecipação, assim como o aumento de R$ 200 no valor mínimo, passando de R$ 400 para R$ 600. O pagamento do Auxílio Gás de agosto também foi antecipado e segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Mais de 5 milhões e 600 mil famílias receberão o valor médio integral do botijão de gás, R$ 110 nos meses de agosto, outubro e dezembro, já que esse benefício é bimestral. 12 bilhões mensais é o valor do gasto do governo federal com o programa de transferência de renda, segundo o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. E ele disse que esse valor atende aos limites da responsabilidade fiscal. Tem também o Auxílio Caminhoneiro. Também começou o pagamento do benefício emergencial aos 900 mil caminhoneiros brasileiros. O caminhoneiro autônomo Alexandre Pisoli revelou que o dinheiro ajudará muito no seu orçamento mensal. Tem direito de receber motoristas de carga autônomos com registro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, até 31 de maio de 2022 e com carteira de habilitação e CPF válidos. Por isso é que é bom estar com a documentação em dia, hein? O dinheiro é liberado pela Caixa Econômica. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, informou que estão sendo pagas as duas parcelas, uma referente a julho e outra a agosto, somando R$ 2.000. A partir de setembro, o calendário será regularizado e o benefício de R$ 1.000 será pago por mês até dezembro. Vagas para estudar com ajuda federal. Olha essa notícia importante também. O Ministério da Educação abriu a consulta de vagas ofertadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os interessados podem conferir e fazer as inscrições no site oficial do programa. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de agosto, ou seja, até esta sexta-feira, hein? No site acessounico.gov.mec. O FIES é um programa federal que financia cursos em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Sai também nesta semana a primeira chamada
do resultado do ProUni, o programa que oferece bolsas integrais ou parciais em universidades particulares. Vegetais frescos são liberados sem prazo de validade. Olha, as embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com um prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam para o lixo. Nenhum outro destino, como a doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos continuam tendo que atender requisitos mínimos de qualidade, ou seja, têm que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos e insetos vivos ou mortos, segundo informou o diretor de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Glauco Bertoldo. Olha, começa a campanha contra a poliomielite. Começou na segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. Cada município deve disponibilizar sala para imunização. A campanha consiste na introdução de uma gotinha do medicamento na boca da criança. Os pais devem colocar a caderneta de saúde de seus filhos em dia, procurando as unidades de saúde. Notícias do Espírito Santo: gasolina mais barata em João Neiva, no Espírito Santo, a R$ 5,35. Eu passei por João Neiva recentemente e verifiquei esse preço menor. O litro da gasolina mais barato no Espírito Santo foi encontrado nos postos de combustíveis do município de João Neiva, região noroeste capixaba. O valor mais módico é de R$ 5,35, vigente em grande parte dos estabelecimentos para o pagamento à vista, com dinheiro ou cartão de débito. O óleo diesel sai por R$ 6,89. Na Serra, os postos com valores mais módicos foram o posto Oliver 2, na rua Governador Mário Covas, número 7, bairro Rosário de Fátima, onde o litro estava a R$ 5,49, e em postos próximos, R$ 5,48 e R$ 5,47. Em Vila Velha, o posto mais em conta, com valor mais em conta, foi o posto Canela Verde, R$ 5,48 o litro da gasolina. Já o posto da rua Presidente Lima, perto do terminal Vila Velha, o valor era R$ 5,49. Nota turística: viagem de Colatina para Vitória em torno de R$ 55. A viagem em ônibus da Aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem um valor próximo de R$ 55. Saindo da estação rodoviária Alderico Teodório, uma passagem em ônibus convencional com ar condicionado fica por R$ 53,90. No retorno, saindo da rodoviária de Carapina, na Serra Grande Vitória, fica por R$ 51,53. R$ 51,53. Há a possibilidade também de comprar a passagem pelo telefone 4004-1010. Mortes por atropelamento no Espírito Santo. Olha, 68 pessoas morreram após serem atropeladas no estado do Espírito Santo nos primeiros 6 meses de 2022. O número representa crescimento em relação aos dados anteriores. Bancos perdem, clientes ganham com Pix. Bancos perdem, clientes ganham. Em 2021, o sistema de depósito de dinheiro implantado pelo governo federal, conhecido como Pix, tirou de tarifas bancárias 2 bilhões e 700 milhões de reais. Esse dinheiro ficou no bolso dos brasileiros e não
dos banqueiros. Então é um sistema de transferência bancária que deu certo. É lógico que a pessoa também tem que tomar os cuidados, né? E fazer a transferência somente quando tiver certeza de que aquele dinheiro vai para as mãos certas. Não pode cair em golpes, porque em todos os setores hoje em dia você encontra golpes, principalmente na área eletrônica. Então tome cuidado. Piso de enfermeiro é de R$ 4.750. Você sabia? Pois é, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que estabelece o valor mínimo para os enfermeiros do país. Quem atua na saúde pública e na saúde privada, em todo o território nacional. O mínimo dos enfermeiros é R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem terão o mínimo de R$ 3.325 e os auxiliares R$ 2.350. Nota catequética. Olha, uma informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino no seu canal no YouTube. Ele informa sobre venerar e adorar. Venerar vem do termo grego dulia, enquanto adorar vem do termo latria. Por isso há o vocábulo idolatria, que significa adoração de ídolos. A Igreja Católica separa isso muito bem, informando que o fiel só adora a Deus, na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Virgem Maria, aos anjos e santos, o católico venera. Não é adoração, é veneração. Nota televisiva. Olha, a Record TV voltou a exibir a novela Reis, após uma interrupção que reduziu bastante a audiência do horário. Na quarta-feira, dia 3 de agosto, foi apresentado um resumo dos capítulos anteriores da primeira fase. E nesta semana, na quarta-feira agora, dia 10, nova temporada da produção começou a ser veiculada na emissora. Nota positiva. Revisão tarifária deixa a energia mais barata no Espírito Santo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou a revisão tarifária para a concessionária EDP, que atende grande parte do estado do Espírito Santo. A informação é boa. Haverá redução de quase 10% nas contas para moradores de 70 municípios. Agora eu quero falar para você sobre o Vale Gás de R$ 110. Cerca de 5.600.000 famílias vão receber R$ 110 de ajuda para a compra do gás de cozinha. Eu estou enfatizando porque o valor será pago entre os dias 9 e 22 de agosto, seguindo o calendário do Auxílio Brasil, tá bom? Por isso que eu estou enfatizando, porque ainda está no período de pagamento, até o dia 22 de agosto. Nota de espiritualidade. A oficina de oração e vida começou mais uma temporada, a partir do dia 9 de agosto, uma terça-feira, em Colatina. Haverá curso no edifício João Paulo II e também no bairro Pedro Vitali. Pedro Vitali foi na quinta-feira, dia 11. Olha, mais informações sobre essa oficina, que é muito boa, eu já participei 2 vezes, podem ser obtidas pelo telefone 99510 5228, falar com a Elizabeth. E também 99982 1011, falar com Diana. E também outra notícia de espiritualidade: o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade da Catedral de Colatina será reativado. O retorno das atividades está agendado para segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, às 19h30. A informação é da coordenadora Aparecida. Nota de saúde. Varíola dos macacos atinge mais homens que se relacionam com homens. O mundo possui hoje quase 20.000 casos da doença chamada no Brasil de varíola dos macacos ou nova varíola, mas conhecida internacionalmente como monkeypox.
A maioria dos atingidos são homens que mantêm relações sexuais com outros homens. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que 95% dos casos confirmados no mundo são de homens que fazem sexo com outros homens. Ele ressalta, no entanto, que isso não é uma estigmatização e a principal forma de transmissão é por contato. O Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações e Emergências, que funciona todos os dias. Lazer, vamos falar de lazer? Parque chega a Colatina. O Parque de Diversões Play Gabi chegou a Colatina. Imagens foram produzidas no dia da chegada, 30 de julho, na área de eventos da Avenida Moacir Dalla, prolongamento da Avenida Beira Rio. Haviam chegado na ocasião 2 caminhões baús com equipamentos lúdicos que já foram instalados e já funcionam. Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho mais tempo, né? Eu tenho que encerrar o meu web jornal do Paulo Maciel, mas eu quero falar sobre vagas para trabalho. 50 chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, anunciou no dia 9 de agosto que havia 50 oportunidades de trabalho disponíveis na região. São vagas para algumas atividades. Por exemplo, havia 10 vagas para movimentador de mercadorias, que é o carregador, 6 para auxiliar de obras, 4 vagas para atendente balconista. O telefone do Cine de Colatina é o 3721-7102. O código de área, o DDD, é 27. O endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. E hoje é dia de missas na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na sexta-feira, há 2 missas disponíveis para os católicos, ao meio-dia e também às 19 horas. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês.